A chuva fria de novembro batia contra o vidro do carro estacionado na rua deserta. O cheiro de couro velho se misturava ao café amargo no copo de papel. O homem ao meu lado apenas olhava para fora. Ele não tinha mais nada. O banco havia levado sua casa. A empresa fechou e as contas estavam bloqueadas após um golpe cruel. A ruína financeira era total. Mas ele sorriu enquanto ajeitava o anel de ouro no dedo. Eu não fazia ideia de como alguém poderia estar tão sereno diante da destruição. Minhas mãos suavam no volante e meu coração acelerava de ansiedade. Aquela calma parecia loucura. Foi quando ele me revelou o ofício do recomeço. A maioria das pessoas entraria em pânico instantâneo se visse sua conta zerar. O medo de perder o status, de não ter como comer amanhã. É o terror frio que paralisa a mente e destrói o julgamento lógico humano. Quando o dinheiro some, a reação natural é o desespero de recuperar rápido. O homem comum busca o atalho mágico. Ele cai em esquemas, aposta o que não tem e se afunda ainda mais no poço da falência irreversível. Aquilo mudou completamente minha visão sobre a perda. A sociedade nos condiciona a medir a nossa segurança pelo número na conta bancária. O sistema quer que você dependa do saldo para sentir que tem algum valor no mundo. Mas na antiga tradição, aprendi que o dinheiro é apenas uma representação física de energia. Ele não é a fonte geradora. A verdadeira fonte nunca pode ser roubada, confiscada ou perdida em uma crise do mercado financeiro global imprevisível. Foi quando me explicaram que, se um mestre perdesse todo o seu tesouro, ele não seria um homem pobre. Ele seria apenas um homem rico temporariamente sem capital. A distinção sutil é a base do conhecimento ancestral protegido. Um membro da ordem sabe que a verdadeira fortaleza financeira não é construída com notas de papel. Ela é erguida sobre a pedra bruta da mente. A mente lapidada guarda o maior segredo guardado da criação de riqueza extrema. O patrimônio físico pode desmoronar por crises, guerras ou traições covardes. Mas o intelecto refinado é indestrutível. Se tudo queimar até as cinzas, o verdadeiro construtor olha para as ruínas e sabe exatamente como levantar as colunas novamente sozinho. Eu escutava maravilhado no silêncio daquela noite. A ideia de que o cérebro humano é o verdadeiro livro da lei da economia pessoal. O conhecimento aplicado forma um lastro que nenhuma inflação ou governo pode corroer jamais. O irmão ao meu lado no carro explicou a armadilha do desespero cego. O erro fatal de tentar multiplicar o nada. O obreiro experiente não busca dinheiro rápido. Ele não joga os dados tentando a sorte em um cassino. O primeiro passo do recomeço não é olhar para fora em pânico, mas para dentro com foco. O alvo é voltar à seção reservada da própria consciência. O que eu sei fazer que o mundo precisa desesperadamente e paga muito? A resposta exata é a venda de habilidades de alto nível. O trabalho silencioso e profundo. O iniciado entende que a economia recompensa desproporcionalmente a raridade e a excelência. Não se troca tempo por centavos. Vende-se solução para problemas gigantes. O plano é focar em uma única meta imediata, juntar a primeira pedra fundamental. O recomeço exige extrema humildade de espírito. É preciso deixar o ego totalmente de lado. Ninguém se importa com o que você já foi no passado. Esqueça o cargo de diretoria que você perdeu ontem. Esqueça a empresa que faliu. O mercado é brutal e apenas respeita a competência presente. A fraternidade ensina que o orgulho é o veneno que impede o homem de prosperar. Vestindo as roupas simples de um aprendiz dedicado, o grande estrategista volta ao mercado. Ele oferece seus serviços silenciosamente. Ele resolve problemas de alta complexidade para empresas e empresários que precisam exatamente daquela sabedoria oculta que ele domina brilhantemente. Tudo é feito sem holofotes, sem alarde inútil. A discrição é uma arma poderosa no encontro ritual dos negócios. O silêncio permite focar toda a energia mental na execução impecável do trabalho, eliminando a distração das opiniões alheias. Com a primeira comissão robusta, ele não compra um relógio de luxo chamativo. Ele não tenta resgatar sua antiga imagem de falso sucesso. Todo o fluxo de capital é direcionado para a fundação. Ele está esculpindo o novo começo. A reserva de emergência é a base inegociável dessa nova catedral financeira. O mestre sabe que a tranquilidade mental tem um preço altíssimo. O dinheiro guardado não é um fim, mas um escudo protetor intransponível contra o medo constante. Quando a base sólida está cimentada no chão, o jogo muda drasticamente. O desespero foi eliminado da equação. A clareza retorna plena. Agora, cada movimento é calculado com a precisão de um arquiteto divino, usando o esquadro da estratégia pura. O segundo pilar da riqueza indestrutível é a sua rede de contatos leais. A instituição não é apenas sobre rituais simbólicos.
É sobre a força das conexões verdadeiras. Quem você conhece? Quem confia em você na hora mais difícil? Quando o dinheiro seca completamente, sua reputação é sua única moeda de troca. Se você agiu com honra durante sua ascensão, as portas se abrirão durante a queda. Os laços forjados no calor da batalha comercial são o verdadeiro legado. Eu olhava para aquele homem e finalmente compreendia. O golpe que o levou à lona tirou seu dinheiro físico, mas não pôde apagar os grandes favores que ele fez. Não pôde destruir a confiança profunda que ele cultivou por décadas. É exatamente por isso que o tolo chora pelas moedas perdidas, enquanto o sábio sorri, pegando o telefone. Ele liga para um cliente antigo, oferece uma solução cirúrgica e, com um aperto de mãos, o jogo volta a girar. A matemática implacável do recomeço começa a operar a seu favor. Sem dívidas no radar imediato, graças ao silêncio tático empregado, com a pedra fundamental garantindo a sobrevivência básica da família. Agora, é hora de alavancar a rentabilidade do intelecto. Margens de lucro altas não vêm da venda de produtos comuns. A ordem sabe que o verdadeiro lucro reside na exclusividade absoluta, prestar consultoria, gerir crises, desenhar estratégias corporativas. O custo operacional é zero, mas o valor cobrado é máximo. Assim, a velocidade acelerada de recuperação se torna assustadora. O império que levou 20 anos para ser construído da primeira vez, agora pode ser refeito em 3 curtos anos. Ele já conhece os atalhos, já mapeou as armadilhas do caminho. Ele domina o princípio esquecido do juro composto não apenas nas finanças, mas no conhecimento prático. Cada livro lido, cada projeto fracassado, cada negociação tensa foi um tijolo colocado. A experiência empilhada é um ativo invisível de valor incalculável eterno. Essa é a diferença suprema que separa os homens. Tirar o dinheiro de um ignorante é condená-lo à fome certa. Tirar o capital de um obreiro lapidado é apenas dar a ele um exercício prático formidável e uma nova tela. O sistema governamental pode confiscar os frutos maduros, mas jamais alcançará a raiz forte. Eu sentia uma mudança visceral me dominar naquele instante. O terror paralisante da escassez financeira começava a desaparecer da minha mente, derretido pela lógica incontestável. Aquela reunião de instrução informal dentro de um carro iluminava as sombras sombrias da minha ignorância econômica. O verdadeiro poder de um homem não estava guardado em uma carteira de couro, mas nos neurônios e na atitude diante da vida. Quando você entende de corpo e alma que você é a máquina geradora da riqueza, o medo da pobreza sumirá. Se tudo for varrido por um tsunami econômico amanhã de manhã, no dia seguinte você começará a construir tudo novamente. O capital mental não paga imposto ao governo. A sabedoria adquirida não sofre com a desvalorização cambial descontrolada. O tesouro interno inestimável não pode ser alvo de processos trabalhistas ou bloqueios judiciais repentinos. É o porto seguro econômico totalmente blindado. A Irmandade não nos ensina fórmulas mágicas de enriquecimento fácil e rápido. Isso é uma doce ilusão vendida para as massas desesperadas. A lição da pedra ensina a lapidar o próprio caráter e fortalecer o espírito inabalável diante da tempestade. São essas virtudes ocultas que sustentam o peso esmagador de um grande império financeiro. Se a base moral e intelectual for demasiadamente fraca, a riqueza tombará rapidamente. Por isso vemos ganhadores de loteria falindo miseravelmente em poucos e tristes meses. Eles ganharam o teto luxuoso da casa, mas não tinham paredes de aço para segurá-lo. O peso absurdo da fortuna implodiu suas mentes frágeis. Mas o construtor paciente, que conhece o ofício, não teme a mínima queda temporária do mercado. Ele suporta estoicamente a dor inicial do fracasso. Ele organiza seus pensamentos confusos e mapeia racionalmente o novo terreno. Ele usa a lição silenciosa da resiliência absoluta para não deixar que as emoções negativas dominem seu julgamento crítico nos negócios. A raiva incontrolável é um veneno letal que cega os olhos do estrategista. O ressentimento consome a preciosa energia vital necessária para produzir o novo sucesso. O mestre aprende a ignorar a traição passada apenas por pura eficiência no trabalho. Descartar o ódio inútil liberta a mente para focar exclusivamente na solução. A execução diária se torna fria, afiada e letalmente produtiva para o caixa da empresa. Não há tempo a perder chorando pelo capital que já evaporou do banco. O foco está implacavelmente direcionado em encontrar a próxima grande oportunidade. Trabalhando nas sombras da noite, como um artesão solitário e dedicado. Ele entrega um valor absurdo para o mercado, resolvendo problemas que os concorrentes preguiçosos não conseguem resolver rapidamente. Ele sobreentrega em cada pequeno projeto que assume. Essa excelência silenciosa e consistente grita nos ouvidos exigentes de quem realmente importa no mercado.
E os contratos milionários começam a jorrar naturalmente em sua direção, guiados pela gravidade da competência extrema. Ele não mendiga oportunidades de negócios pelas portas. Ele se torna totalmente irresistível. Quando sua habilidade resolve dores profundas do mercado financeiro, o dinheiro corre desesperadamente atrás de você, não o contrário. Esse é o segredo guardado da atração inevável. Com a reserva de caixa aumentando rapidamente, ele parte para a ofensiva estratégica. Agora o excesso de capital gerado começa a ser alocado em ativos sólidos. Pedras financeiras tangíveis, que geram fluxo de caixa contínuo e completamente previsível para sempre. Ele volta a construir seu majestoso castelo protetor, bloco por bloco, de forma inabalável. A inflação mundial devora impiedosamente o poder de compra da massa desatenta e alienada. Mas o obreiro inteligente aloca seus vastos recursos em terra firme e tijolos. Ele não guarda notas coloridas de papel na gaveta do escritório. Ele constrói um exército imbatível de escravos financeiros. Cada centavo investido é um soldado leal trabalhando incansavelmente dia e noite para multiplicar a fortaleza financeira da sua família estruturada. E tudo, absolutamente tudo, começa por aquela única habilidade de alto valor. Aquele serviço complexo prestado no pior momento de desespero. O trabalho silencioso e brutal que ninguém mais viu. A primeira pedra assentada com sangue, suor e clareza mental. Uma fundação livre de qualquer vaidade fútil ou ego destrutivo. Essa transmissão de conhecimento valiosa virou minha vida completamente de ponta cabeça. Eu percebi tardiamente que também vivia refém do saldo bancário flutuante. E meu orgulho estava estupidamente atrelado ao que possuía. Minha identidade dependia do carro e não do que eu gerava. O medo da pobreza foi substituído pela urgência de estudar. Se amanhã o mercado impiedoso me tirar tudo, quem sou eu realmente quando as luzes da cidade se apagam? O que eu sei fazer hoje que garantiria meu sustento imediato e da minha família? Se a resposta for apenas o silêncio constrangedor, então minha segurança atual é apenas uma ilusão frágil. A instrução daquela noite fria era um soco brutal, mas era uma verdade absolutamente necessária para o despertar da minha consciência financeira cega. Desenvolva hoje a habilidade de alto impacto comercial. Não espere a tragédia acontecer na sua porta. Construa seu arsenal mental agora mesmo, sem perder nenhum segundo. Fortaleça sua preciosa rede de contatos profissionais enquanto você ainda tem o que oferecer. Compre um guarda-chuva resistente antes da tempestade negra chegar aos céus. Aprenda urgentemente a negociar, a vender ideias complexas, a gerenciar crises terríveis com calma cirúrgica. Essas são as pedras angulares que formarão sua verdadeira fortaleza intransponível. Esse é o capital invisível que nenhum juiz corrupto pode bloquear com uma canetada. Essa é a essência mais pura da liberdade soberana ensinada aos iniciados na misteriosa Assembleia. Eu estava em profundo silêncio reflexivo. A chuva ainda batia no vidro embaçado, lá fora o mundo continuava escuro. O cheiro de couro e café parecia diferente agora. O carro estava parado na rua, mas minha mente voava em velocidade. A chuva fria de novembro batia contra o vidro do carro estacionado na rua deserta. O cheiro de couro velho se misturava ao café amargo no copo de papel. O homem ao meu lado olhava para fora, perfeitamente calmo e sereno. A cena inicial, mas agora eu entendia o significado oculto do seu sorriso. Ele não perdeu nada essencial. O banco levou o papel, mas não o ouro forjado em sua mente brilhante. Aquele anel em seu dedo era apenas um lembrete físico de que ele era o mestre absoluto do seu próprio destino, o sábio arquiteto inquestionável da sua própria fortuna duradoura, e que amanhã cedo, quando o sol voltasse a brilhar, ele simplesmente pegaria suas poderosas ferramentas invisíveis. Ele reconstruiria tudo do zero, ainda maior, ainda mais resistente, ainda mais impenetrável, porque o construtor carrega a planta do castelo dentro da própria cabeça blindada. E essa planta secreta, o mundo externo jamais poderá roubar das suas mãos firmes. Você acabou de aprender em poucos minutos o que a imensa maioria da humanidade leva uma vida inteira de dor terrível para descobrir vagamente. E muitos acabam morrendo miseráveis sem nunca compreender a profundidade matemática dessa verdade sobre a riqueza. Se este conhecimento de alto nível vale alguma coisa prática para você, deixe seu like agora e garanta sua inscrição no canal. Compartilhe este vídeo vital com aquele amigo que está passando por um momento difícil e precisa recomeçar imediatamente. Mostre a ele com urgência que a verdadeira riqueza nunca foi perdida de fato. O capital sumiu, mas a máquina de fazer dinheiro continua intacta e pronta para operar. A construção do seu novo e grandioso império começa exatamente hoje. Não perca mais tempo chorando pelo passado que já virou pó na estrada da vida.
Assuma o controle total das suas emoções e da sua estratégia. O próximo capítulo da sua história será escrito com a tinta da sua resiliência inabalável. Os vemos no topo, onde os verdadeiros construtores se encontram para celebrar vitórias após a tormenta. Continue afiando sua mente diariamente e jamais esqueça que você é o seu maior e mais valioso ativo financeiro. Até a próxima aula magna.